O massacre da família Hope. Capítulo 11. O sono não vem fácil. Verdade seja dita, nunca durmo bem nas primeiras noites com um novo paciente. É um quarto diferente, uma cama diferente, algumas mais confortáveis que outras. É uma casa diferente, com todos os seus sons noturnos próprios. Em Hope's End, os sons do mar e do vento são predominantes, um dueto dissonante que me mantém acordada. As ondas fazem um barulho grave e constante, arrebentando no penhasco abaixo com um ritmo que seria acalentador se não fosse o vento, que atinge a casa em rajadas irregulares. Cada golpe sacode as janelas e balança as paredes, que por sua vez rangem e gemem, me fazendo lembrar onde estou. Numa mansão oscilando à beira do oceano, onde mora uma mulher que a maioria das pessoas acredita ter assassinado a própria família. Uma mulher que quer me contar o que realmente aconteceu naquela noite. O padrão se repete. Enquanto penso em Lenora, sou embalada pelas ondas até cair no sono. Depois acordo sobressaltada pela ventania. A cada vez que o vento fustiga as paredes, agarro as laterais do colchão, convencida de que consigo sentir a casa se inclinando em direção ao mar. Mas então o vendaval se abranda, meus pensamentos se acalmam, as ondas continuam e todo o processo se reinicia. Isso se repete até que ouço outro barulho. Não é o vento, não são as ondas. Parece que é uma tábua do assoalho emitindo um leve rangido. Eu me sento e examino o quarto, tentando identificar. Bem, não sei o que, um intruso, um ladrão, a mansão iniciando seu inevitável deslizamento em direção ao Atlântico? Mas não vejo nada. Sou a única pessoa no quarto, o que me faz concluir que foi apenas o vento que fez Hope's End ranger de uma forma que eu ainda não tinha ouvido. Rastejo para fora da cama, abro a porta do quarto e espio o corredor. Não vejo ninguém. Mas talvez um dos funcionários tenha passado por ali, então saio para o corredor e tento escutar passos se afastando ou uma porta se fechando. Olá, digo em voz baixa. Tem alguém aqui? Ninguém responde. Não se ouve nenhum outro som, até eu voltar para o meu quarto. Quando o rugido soa mais uma vez, percebo exatamente de onde vem. Do quarto de Lenora. Pressiono a orelha na porta que divide nossos quartos, atenta a sinais de movimento. Novamente, nada. Apenas o silêncio da noite e um raio de luar do quarto de Lenora que passa pela fresta entre a porta e o chão. O barulho ressoa de novo. Dessa vez, abro a porta e espio lá dentro. Não há mais ninguém lá, apenas Lenora, exatamente como a deixei, na cama, deitada de costas, as mãos ao lado do corpo, à esquerda perto do botão de chamada. O som baixo e lento de sua respiração me diz que ela ainda está dormindo. Não tenho ideia do que causou os rangidos. Certamente não foi Lenora. Fecho a porta contígua e vou para minha cama, onde as ondas e o vento voltam a disputar minha atenção. Quando enfim adormeço, tenho um pesadelo. Um pesadelo e tanto. Volto a ser uma menina. Estou no escorrega de metal do parquinho da minha escola. Um brinquedo de que nunca gostei, por ser muito gelado no inverno e muito quente no verão. Ao meu redor, um grupo de crianças, que não consigo ver, mas consigo escutar. Canta em uníssono. Aos 17, Lenora Hope, alucinada. Continuo sentada no escorrega, não exatamente empacada, mas sem descer rápido também. Deslizo devagar enquanto as crianças continuam entoando a cantiga. Matou a própria irmã enforcada. Lá embaixo, no fim do brinquedo, está minha mãe, com a mesma aparência que ela tinha em seus últimos dias de vida. Um amontoado trôpego de pele e ossos numa camisola azul pálido. Matou o pai a facadas e em delírios febris. Minha mãe me implora algo, mas não consigo ouvir o que ela está dizendo. Sempre que ela abre a boca, ouço apenas o barulho das teclas da máquina de escrever. Tirou a vida da mãe, que era tão feliz. Ainda assim, eu sei que ela está dizendo, quase como se as palavras estivessem sendo escritas numa folha em branco. Por favor, Kit Kat, por favor, vou tomar só um. Eu prometo. O massacre da família Hope. Capítulo 12. Eu estava errada sobre o nascer do sol. Ele não espia do horizonte. Ele encara. Eu me sento, semicerrando os olhos na direção da luz amarela-laranjada que entra com tudo pela janela. Enquanto me ajeito, noto algo estranho. Tudo que está em cima da cama, colchão, cobertores, eu, se amontoou na parte inferior. Por causa da inclinação da casa, descemos alguns centímetros durante a noite. Isso explica porque, no meu pesadelo,
Tive a sensação de que deslizasse por um escorrega. Ao sair da cama, meu corpo oscila, como se o próprio chão tivesse se inclinado durante a noite. O que talvez tenha de fato acontecido. No chuveiro, percebo como a água se acumula um pouco mais em um dos lados do chão, enquanto ela escorre em direção ao ralo. O mesmo acontece na pia quando escovo os dentes. Enquanto observo a água acumulada descer pelo ralo, eu me pergunto se foi por isso que Mary decidiu ir embora. Ela não aguentou passar nem mais um minuto nessa casa torta. Depois de vestir um dos uniformes deixados por Mary, vou até a porta ao lado para checar como Lenora está. Hesito antes de abrir, ao me lembrar dos rangidos que ouvi durante a noite. Não consigo pensar em nada que possa tê-los causado, a não ser uma pessoa andando de um lado para o outro no cômodo. Mas não havia mais ninguém lá, apenas Lenora. Abro a porta de uma vez e espio lá dentro. Encontro Lenora dormindo na mesma posição. É claro, sem ajuda, ela não consegue mexer nada além do braço esquerdo. Pensar em algo diferente disso é ridículo, uma paranoia. Tomo cuidado para não acordá-la e fecho devagar a porta contígua antes de sair silenciosamente do meu quarto e descer. No meio da escada de serviço, noto uma rachadura na parede, que, tenho quase certeza, não estava ali ontem à noite. Tem cerca de 1,20 m de comprimento e ramificações irregulares. Parece um raio. É impossível que eu não a tenha notado. Ou passei o dia inteiro sem reparar nela, ou ela surgiu do nada durante a noite. Penso na ventania da noite passada e em como a casa inteira pareceu tremer. Minha mente rodopia enquanto me pergunto se teria sido isso a causa da rachadura. E fico curiosa para saber se há outras semelhantes espalhadas por Hope's End. Se algumas rajadas de vento são capazes de fazer todo esse estrago, qual seria o dano de uma tempestade de verdade? Pensar nisso faz com que eu desça os degraus restantes com pressa, ansiosa para estar em terra firme. Bem, tão firme quanto pode ser o solo no topo de um penhasco que está sendo tragado pelo oceano. Na cozinha, encontro Art no fogão. Ao que tudo indica, está cozinhando faz horas, embora ainda não passe das 7 da manhã. Numa travessa em cima da bancada, há uma pilha de panquecas acompanhada de um prato cheio de bacon e uma cesta de muffins de mirtilo recém-assados. Que bom não ser a única que acorda cedo, comenta. Hoje é terça, diz Art. Dia de entrega. Todos os mantimentos para a semana chegam bem cedo. Ele aponta para a comida na bancada. Pode se servir, tem café fresco também. Pego o bule e me sirvo uma caneca. O cheiro por si só já me anima. Vou até a bancada e bebo metade da caneca em 3 grandes goles. Art percebe e diz: Noite difícil? Não consegui dormir direito. Não me surpreende. Lugar novo e tudo mais. Provavelmente aquela ventania toda não ajudou. No fogão, Art tira uma medida precisa de aveia Quaker de uma embalagem cilíndrica de papelão e a despeja numa panela com água fervente. Rajadas de vento não são novidade aqui, afinal estamos num penhasco sem nada para nos proteger, mas ontem à noite foi fora do normal. Isso não explica o outro barulho que ouvi durante a noite. Eu sei como é o barulho de vento, e não é nada semelhante a passos. Penso de novo em Mary. Será que ela ouvia também? Será que foi por isso que ela partiu tão de repente? A enfermeira anterior da senhorita Hope alguma vez mencionou que ouvia coisas ou que tinha problemas para dormir? A Mary? Não que eu me lembre. Pego um muffin na bancada e começo a desgrudar a forminha de papel. Vocês eram próximos? Próximos o suficiente, eu acho. Ela era uma boa menina. Parecia ser ótima com a senhorita Hope, responde Art, provando que Jessie estava errada sobre a senhora Baker ser a única a não chamar Lenora pelo primeiro nome. Mas não posso dizer que concordo com a forma como Mary foi embora. Entendo que este lugar não é para todo mundo, mas partir no meio da noite, isso não está certo. Parecia haver alguma coisa errada? Não que eu tenha notado. Então ela não teve problemas com a senhorita Hope? Acho que não. E a Mary nunca comentou que ficava nervosa perto dela? Enquanto mexe o mingau de aveia que borbulha no fogão, Art se vira para mim e diz: Você fica nervosa perto da senhorita Hope? Não, disparo, ciente de que minha resposta é rápida e enfática demais. Para disfarçar, dou uma mordida no muffin. É tão delicioso que já sei que vou comer um segundo. E talvez pegue um terceiro para beliscar mais tarde. É gostoso, não? Diz Art. Eu cubro os mirtilos com farinha. Isso evita que eles afundem. Onde foi que aprendeu a cozinhar assim? Aqui, diz ele, voltando-se para a panela. Eu praticamente fui criado nessa cozinha. Comecei como lavador de pratos aos 14 anos. Aos 18, já era o sous-chef. Há quanto tempo trabalho aqui? Quase 60 anos.
Congelo. Minha mão erguida com o muffin a meio caminho da boca. Então estava aqui em 1929? Estava. Eu e a Sra. Baker somos os únicos que restaram dos bons e velhos tempos. O senhor estava aqui na noite dos... Não, responde Art, também rápido e enfático demais. Nenhum dos empregados estava aqui naquela noite, incluindo a Sra. Baker. Ela havia deixado de trabalhar para o Sr. Hope naquele mesmo dia. Um detalhe interessante, sobretudo porque ontem a Sra. Baker mencionou que deixou Hope's End depois dos assassinatos. Dou outra mordida no muffin, meio que para disfarçar o fato de que minha cabeça está a mil com novas perguntas. Você deve gostar daqui, comenta depois de engolir. Ou a senhorita Hope gosta de você. Ouvi dizer que a maior parte dos empregados foi demitida. Muita gente, sim. O restante pediu demissão logo depois dos... Art não completa a frase. Não que precise. Eu entendi o que ele quis dizer. A maioria dos funcionários preferiu pedir demissão a continuar trabalhando para uma assassina. Desculpe por ter tocado no assunto, digo. Fiquei surpresa pelo fato de você conhecer a senhorita Hope há tanto tempo. Desde que éramos crianças. A voz de Art voltou ao habitual tom caloroso. Um alívio. A última pessoa que quero irritar é a que prepara minhas refeições. Na juventude, a senhorita Hope e eu éramos muito próximos. Não são mais? Não como antes, diz Art, enquanto suas costas largas enrijecem e a mão que mexe a panela fica imóvel. As coisas mudaram. O que ele não diz, mas eu deduzo, é que uma coisa mudou. A morte do restante da família Hope. Você é bem-vindo para ir vê-la em cima. Digo, acho que ela se sente solitária. É por isso que você está aqui, retruca Art, sua voz voltando a soar fria. Ele despeja mingau de aveia numa tigela sobre uma bandeja de madeira, depois a ajeita na minha frente e diz: o café da manhã da senhorita Hope. É melhor você levar para ela antes que esfrie. Capto a indireta antes mesmo de Art voltar para o fogão. Não haverá mais conversa sobre Lenora por hoje. Ou talvez nunca mais. Obrigada pelo café da manhã, digo, antes de colocar minha caneca de café e outro muffin sobre a bandeja e levar tudo escada acima. No meio do caminho, encontro a Sra. Baker descendo os degraus. Está com a mesma aparência do dia anterior. Vestido preto, pele pálida, lábios vermelhos, óculos que ela levanta para me inspecionar melhor. Bom dia, Kitty. Espero que sua primeira noite aqui tenha sido agradável. Foi, minto. Obrigada. Meu olhar se volta para a rachadura na parede e me pergunto se a Sra. Baker já a viu. É muito perceptível. No entanto, ela age como se não houvesse nada de errado. Está gostando de suas acomodações? Muito, mas tenho uma pergunta sobre as coisas da Mary. Coisas? Repete a Sra. Baker, inclinando a cabeça como uma professora severa. Seja mais específica, querida. Os pertences dela. Tudo ainda está no meu quarto. Tudo? Livros, roupas, até a maleta médica dela, explico. Quando digo isso, um pensamento brota de súbito na minha cabeça. Será que ela está planejando voltar? Eu já deveria ter pensado nisso. Faz mais sentido que qualquer outra teoria. Talvez Mary realmente tenha tido uma emergência familiar ou qualquer outro assunto urgente para resolver e tenha a intenção de retornar. Se Mary voltasse, não seria bem-vinda, diz a Sra. Baker. Não depois de abandonar a senhorita Hope sozinha dessa forma. Deixo escapar um pequeno suspiro de alívio. Pelo menos ainda tem emprego. Mas talvez ela volte para buscar as coisas dela, certo? Já faz uma semana, diz a Sra. Baker. Se quisesse alguma coisa, ela já teria vindo buscar. Então, o que eu devo fazer com as coisas dela? Apenas mantenha tudo no lugar, se você não se importar, diz a Sra. Baker. Mas, na verdade, eu me importo, sim. Estamos literalmente numa mansão, com um monte de cômodos vazios. Com certeza há outro quarto que poderia servir de depósito. Mais tarde decido o que fazer com tudo. A Sra. Baker age como se isso resolvesse a questão, embora não tenha resolvido nada. Ela retoma sua descida e sou obrigada a chamá-la de novo. Na verdade, tenho outra pergunta. Faço uma breve pausa e a vejo parar com relutância depois de dar mais 3 passos. A senhora esteve no quarto da senhorita Hope ontem à noite? Agora que você está aqui, não tenho motivos para entrar nos aposentos da senhorita Hope. Então isso é um não, digo. Sim, querida, um não categórico. É que eu pensei... Olho para a bandeja, ganhando tempo. Pensei ter ouvido alguém andando pelo quarto ontem à noite. Andando? Se eu tivesse mencionado uma invasão alienígena ou a visita do Papai Noel, a Sra. Baker não teria ficado tão incrédula. Isso é ridículo. Mas ouvi as tábuas do assoalho rangendo. Você foi investigar? Sim, não vi ninguém.
Então, talvez tenha sido sua imaginação, diz a senhora Baker. Ou o vento. Aqui ouvimos todo tipo de barulho, dependendo da ventania. Alguém mais entra no quarto da senhorita Hope? Talvez o Archie ou a Jessie. A única pessoa que deve frequentar os aposentos da senhorita Hope é você, argumenta a senhora Baker. Então sugiro que volte lá antes que ela acorde. Sim, senhora Baker, digo, sentindo o impulso de fazer a mesma reverência que Jessie fez ontem, e provavelmente o teria feito, não fosse pela bandeja em minhas mãos. Desculpe pelo incômodo. Entro no quarto de Lenora e a encontro acordada sob um triângulo de sol matinal que lhe confere um brilho desconcertantemente angelical. Em vez de se sentir incomodada pelo sol como eu, Lenora parece se deleitar com a luz. Sua cabeça está inclinada para trás e da boca ligeiramente aberta escapa um suspiro de contentamento. A réstia de luz solar se move lentamente pela cama de Lenora, enquanto eu a coloco sentada e lhe dou um mingau de aveia com os comprimidos triturados. Quando acabo de limpá-la, trocá-la e fazer exercício de circulação com ela, o raio de luz já deslizou para fora da cama e formou um retângulo perfeito no chão. Lenora o observa em sua cadeira de rodas, enquanto verifico seus sinais vitais e me certifico de que seu hematoma no antebraço continua melhorando. Após encerrarmos, seu olhar se volta para a máquina de escrever. Ela se lembra da noite passada. Parte de mim achou que ela tinha se esquecido. Outra, maior, queria que ela tivesse esquecido. Porque, seja lá o que ela pretendia datilografar, ainda não sei se quero ler. Lenora, porém, está decidida. Seus olhos se movem da máquina de escrever para mim e me fitam com um misto de ansiedade e esperança. Só de me encarar, ela já teria me convencido, mas seu olhar obstinado me faz perceber que o que eu quero não importa. Trata-se do que Lenora quer. E nesse exato momento, ela quer escrever. Ainda não tenho ideia das razões por trás disso. Não consigo pensar em nenhum motivo pelo qual ela esperou tanto tempo para falar sobre aquela noite. Se fosse inocente, já teria contado sua história décadas atrás. A menos que pensasse que ninguém acreditaria nela. Ontem, a senhora Baker me disse que Hope's End era um lugar onde jovens mulheres recebiam o benefício da dúvida. Isso não acontece sempre. Talvez Lenora tenha tentado contar sua história anos atrás e ninguém acreditou nela. Ou pior, ninguém sequer lhe deu ouvidos. Talvez ela pense que vou escutá-la e que vou acreditar em sua inocência, porque ela também acredita em mim. A ideia de que Lenora quer me contar o que aconteceu, não por conta de uma culpa compartilhada, mas possivelmente de uma inocência compartilhada, é o motivo que me faz levá-la na cadeira de rodas até a escrivaninha, onde o papel da noite anterior está ao lado da máquina de escrever. Devo tê-lo tirado da máquina, embora não me lembre disso. Então me esforço para tentar me lembrar dos acontecimentos de ontem à noite. Lenora se oferecendo para me contar tudo. Os pertences de Mary, o vento, as ondas e o rangido das tábuas do assoalho. Quanto mais penso, mais me convenço de que deixei a folha de papel na máquina de escrever. Lenora, alguém esteve aqui ontem à noite? Ela responde que não, com uma batida no braço da cadeira de rodas. Tem certeza? 2 batidas. Eu a encaro, e ela me fita de volta, com um semblante totalmente inocente. Se ela está mentindo, e não vejo razão para tal, disfarça muito bem. E embora eu tenha quase certeza de não ter tirado a folha, sei também que outra pessoa pode ter feito isso enquanto Lenora dormia. A senhora Baker entrando sorrateiramente para bisbilhotar, por exemplo. Ou Jessie, chegando bem cedo para arrumar o quarto. Não tem importância, digo, e é verdade. O que importa é que Lenora está prestes a revelar tudo, e meu trabalho é ajudá-la a fazer isso. Em uma gaveta da escrivaninha, encontro um pacote de papel e insiro uma nova folha na máquina. Em seguida, posiciono a mão esquerda de Lenora no teclado, me perguntando se esse é o início de algo maravilhoso ou de algo que vai me trazer arrependimentos. Ou se vai acabar sendo alguma outra coisa, qualquer coisa. Os dedos de Lenora se contraem sobre as teclas, quase como se ela não conseguisse mantê-los imóveis por mais tempo. Eu inspiro, expiro, meneio a cabeça e então começamos. O massacre da família Hope, capítulo 13. A minha lembrança mais nítida, a coisa com a qual ainda tenho pesadelos, é o momento em que tudo começou. Essa foi a primeira frase que Lenora escreveu, horas atrás, quando o sol subia sobre o Atlântico. A frase completa me pegou de surpresa. Até então, ela havia datilografado apenas fragmentos, ignorando letras maiúsculas e regras de pontuação. Confusa,
Precisei de alguns segundos e de algumas batidinhas exasperadas de Lenora para entender que ela queria que eu pressionasse a tecla Shift enquanto ela apertava ao mesmo tempo o A inicial maiúsculo. Custou um pouco para encontrarmos algo mais ou menos parecido com um ritmo, mas no fim, chegamos lá. E seguimos assim, apesar de o sol já ter deixado o céu e a luz turva do crepúsculo se assentar acima do oceano lá fora. Lenora usa a mão boa para roçar a minha, sinal para que eu pressione a tecla Shift. Quando ouço o tinido da máquina, ding, aciono a alavanca de entrelinha e retorno, trazendo o carro de volta para uma nova linha. Ela datilografa mais um pouco e acena com a cabeça, sinal para que eu empurre novamente a alavanca e comece um novo parágrafo. Não sei porquê, mas Lenora insiste em mantermos a porta fechada para que ninguém nos incomode. Além de Arte, que trouxe o almoço com uma batida breve na porta, não ouvi qualquer movimentação no segundo andar. E mesmo que pareça que Lenora seja um mero detalhe em sua própria casa, talvez seja pelo fato de eu estar aqui com ela como sua cuidadora. Função que tento continuar exercendo enquanto também atuo como secretária. Ao fim de cada página, massageio a mão esquerda de Lenora e a faço tomar um gole de água com um canudo. Pergunto se ela quer prosseguir e a resposta são sempre 2 batidas veementes na máquina. Lenora datilografa com vontade e raramente faz pausas para refletir sobre o que vai escrever. A história irrompe no papel como se tudo estivesse escrito em sua cabeça há anos, mas só agora ela esteja dando vazão ao texto. Ainda não sei exatamente o que ela está escrevendo. Entre responder aos sinais de Lenora, acionar constantemente a alavanca de entrelinha e retorno e puxar e inserir folhas de papel no carro de máquina de escrever, não tive muita oportunidade de ler o que está sendo escrito. Lenora roça a minha mão e eu pressiono a tecla Shift. Depois de fazer isso mais 2 vezes e de Lenora mover a cabeça mais 2, ela enfim coloca a mão espalmada nas teclas, o sinal de que outro capítulo foi concluído. Puxo a folha da máquina de escrever e a coloco voltada para baixo sobre as outras 16 que datilografamos hoje, uma quantidade impressionante. No entanto, se Lenora está cansada, não dá sinais disso. Ela me lança um olhar de expectativa, como se estivesse esperando que uma nova folha fosse inserida no cilindro da máquina. Já fizemos o bastante por hoje, digo. Pelo menos eu fiz. Ao contrário de Lenora, estou exausta. Ficar encurvada ao seu lado o dia todo deixou meu corpo rígido e dolorido. Quando levanto, metade das minhas articulações emite um estalo de alívio. Está quase na hora do jantar. O restante da noite segue a programação normal. Jantar e comprimidos, sobremesa, exercícios de circulação, banho e cama. Lenora fica o tempo todo absorta em pensamentos, provavelmente elaborando o que planeja datilografar amanhã. Conheço bem esse sentimento. Quando aquela matéria a meu respeito foi publicada, liguei para o editor do jornal e exigi que ele escutasse a minha versão da história. Ele ouviu com desinteresse, enquanto eu lhe contava que a morte da minha mãe havia sido suicídio, que deixei aqueles comprimidos ao alcance dela por acidente, que eu nunca a machucaria. Não é o que o detetive Vick acha, retrucou o editor, como se a palavra da polícia fosse um evangelho sagrado e eu não passasse de uma mentirosa tentando eliminar meus vestígios. Isso foi 6 meses atrás, e de tempos em tempos, ainda sinto vontade de subir em cada telhado da cidade para berrar a plenos pulmões que não sou culpada. Consigo imaginar como Lenora se sente. Para ela, já se passaram 54 anos. Não fico surpresa por ela não querer parar de datilografar. Depois de ajeitá-la na cama e colocar o botão de chamada perto de sua mão, eu pergunto: quer que eu fique aqui até você pegar no sono? Lenora bate 2 vezes na coxa. Então eu vou ficar, digo, assentindo. Ela fecha os olhos. Recolho as folhas datilografadas e as levo para o divã. À medida que Lenora vai caindo no sono, começo a ler o que ela escreveu. Apesar de ter vislumbrado trechos o dia inteiro, fico surpresa com a qualidade de sua escrita. Presumi que a prosa seria entrecortada e fraca, algumas poucas frases incompletas, não muito diferente das respostas datilografadas que recebi. Mas Lenora é uma contadora de histórias nata. Seu texto é claro e descomplicado, e ao mesmo tempo evidencia uma voz singular. Desde a primeira linha, me sinto fisgada como leitora. Perto do fim, porém, minha surpresa se transforma em perplexidade. Agora eu sei o que aconteceu com a faca usada para matar Winston e Evangeline Hope. Lenora a jogou no oceano. Esse ato, somado ao fato de sua camisola estar coberta de sangue, a faz parecer mais culpada do que nunca. Também não ajuda ela a se declarar boa e má,
Claro, uma parte disso poderia ser atribuída à sua vida, que era tudo menos feliz. Uma mãe viciada, um pai mulherengo, uma irmã com quem ela parecia não ter nada em comum. Não admira que Lenora ansiasse por uma fuga e pela atenção de um homem. Mesmo agora, aos 30 anos, conheço muito bem esse sentimento. Afinal, foi por isso que comecei a transar com Kenny. Mas Lenora era tão jovem, tão inexperiente. Nessa idade, sentimos tudo à flor da pele, e é bem possível que Lenora considerasse que esses sentimentos naturais fossem imorais. Ou pior. No entanto, isso não explica a camisola ensanguentada, ou se livrar da arma que matou seus pais, ou porque ela foi buscar uma corda enquanto os gritos da irmã ecoavam pela casa. Não consigo parar de pensar em tudo isso enquanto leio as últimas 3 frases que ela datilografou hoje. Só tem um problema. Eu não era uma boa menina. Nem um pouco. Você verá por si mesma muito em breve. Eu abaixo as páginas e olho para a cama, onde Lenora dorme tranquila. Enquanto a observo, uma sorrateira sensação de inquietude me preenche. Eu tinha presumido que ela queria contar sua história para finalmente limpar o próprio nome, e que ela havia me escolhido para ajudá-la porque sentia uma forte afinidade entre nós, como se fôssemos irmãs de alma. Uma mulher injustamente acusada contando sua história para outra. Ambas trabalhando juntas para provar sua inocência. Agora, receio que seja o contrário. Lenora não me escolheu porque acha que sou inocente. Ela me escolheu por achar que sou culpada. E o que passamos o dia datilografando hoje não é uma tentativa de limpar seu nome. É uma confissão. O massacre da família Hope. Capítulo 14. Guardo as páginas no cofre escondido debaixo da minha cama, fingindo que não as estou escondendo, embora esteja fazendo exatamente isso. Oculto os papéis sob os frascos de comprimidos de Lenora, porque não quero que ninguém mais os encontre. Mas não é com ela que estou preocupada ao trancar o cofre e deslizá-lo de volta para baixo da cama. Minha preocupação é que ao esconder a confissão parcial de Lenora Hope, isso, de alguma forma, me faça parecer tão culpada quanto ela. Culpa por associação. No momento em que guardo a chave do cofre na gaveta da mesinha de cabeceira, ouço uma série de ruídos. Um estalo, um arranhão, um barulho no terraço. Corro até a janela para tentar enxergar o que aconteceu. Está escuro lá fora e as luzes do interior do quarto apenas refletem meu rosto preocupado e cansado no vidro. Talvez esses ruídos, seja lá o que forem, possam estar relacionados aos barulhos vindos do quarto de Lenora na noite passada. Então decido investigar. Saio às pressas do meu quarto e desço a escada de serviço até a cozinha. De lá, atravesso o salão de jantar em direção ao terraço. Assim que piso no lado de fora, algo se despedaça sob meus pés. Uma telha de ardósia que caiu recentemente do telhado. Pelo menos um dos ruídos misteriosos está explicado. Há mais de 10 telhas espalhadas pelo terraço, muitas quebradas em centenas de cacos, algumas ainda milagrosamente intactas. Passo por cima e ao redor delas, a caminho da balaustrada. Do oceano, vem uma brisa gelada em sopros constantes com aroma de sal moura. Fecho os olhos e me entrego a ela, deleitando-me com o frio. É uma sensação boa depois de passar tanto tempo sentindo o calor abafado de Hope's End. Lenora não sabe o que está perdendo. O terraço percorre toda a extensão da casa e acaba em ambos os lados em 4 degraus curtos. Os da esquerda descem até um pátio de lajotas que circundam uma piscina vazia. À direita, os degraus levam a uma área gramada. Mais para frente, fica um chalé de pedra tão pitoresco e arrumado que parece ter saído de um livro de histórias infantis. Uma luz morna brilha numa das janelas ao lado da porta em arco. A luz de outra janela bruxuleia acima e atrás de mim, vinda da própria mansão, projetando ao longo do terraço um retângulo inclinado de claridade. Nesse raio de luz, um pedaço de metal torto cintila entre os cacos de telhas. Eu o pego e o levanto contra a luz. Parece um clipe de papel dobrado, mas é muito mais grosso e resistente. É necessário fazer alguma força para dobrá-lo ainda mais. Ambas as extremidades são curvadas uma em direção à outra. Uma delas, mais envergada, então deduzo que era algum tipo de gancho que se quebrou ou se desprendeu. Talvez
Tenha sido isso que fez com que as telhas soltassem do telhado. Eu me volto de novo para a janela iluminada, a fim de examinar o telhado acima dela. Estico o pescoço e tento ver onde ele fica em relação ao meu quarto. 2 portas abaixo, ao que parece, do outro lado do quarto de Lenora. O quarto da senhora Baker. Dou alguns passos para trás, buscando uma visão melhor do interior do cômodo. Consigo entrever cortinas com babados, um indício de papel de parede roxo com estampa floral, uma sombra que se estende pelo teto. Em seguida, outra coisa chama minha atenção. À direita da janela iluminada, no quarto de Lenora. Lá, emoldurado pela janela escura, há um borrão cinza. Sufoco um grito, observando o borrão passar pela janela e desaparecer. Não consigo decifrar o que é. As luzes do quarto estão apagadas, e o movimento é muito breve, mas tenho certeza de que há alguém no cômodo. Continuo andando para trás, os olhos cravados na janela, na esperança de ver novamente quem quer que esteja ali. Estou tão concentrada no quarto de Lenora que paro de prestar atenção nas telhas de ardósia esparramadas pelo chão. Tropeço em uma delas, cambaleio, recuo e acabo batendo a lombar na balaustrada, perdendo de vez o equilíbrio. O pedaço torto de metal voa dos meus dedos enquanto meu corpo pende desenfreadamente de um lado para outro. Braços vacilantes, coração disparado. Meus ombros e minha cabeça se inclinam para além da balaustrada, por sobre as ondas que quebram lá embaixo. Por um segundo, tenho a sensação de que o abismo às minhas costas está tentando me alcançar e me puxar com violência para dentro de suas profundezas. Consigo dar impulso e virar o corpo. Agora, com a barriga pressionada contra a balaustrada, encaro diretamente o penhasco. 15 metros abaixo está o Atlântico. Ondas atacando a costa na base do penhasco. Entre o penhasco e a água, vejo uma estreita faixa de areia repleta de pedras brilhando ao luar. Eu acharia lindo, se não fosse pelo fato de que um único movimento errado me faria despencar nas rochas. À minha direita, ouço passos no gramado coberto de orvalho. A voz de Carter corta a noite. Mary? Eu me viro e o vejo se aproximando. Ele se detém quando percebe que sou eu. Desculpe, ele fica em silêncio, confuso, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Você está bem? Acho que sim, digo, ainda sem fôlego depois de ter escapado por um tris. Carter volta a se aproximar, chega à extremidade do gramado e sobe os degraus até o terraço. Por um segundo, pensei que você fosse cair. Eu também. Com as pernas bambas, eu me afasto da balaustrada. É a mesma sensação que tive quando percebi a inclinação no segundo andar de Hope's End. O que faz sentido, uma vez que o terraço provavelmente também está em declive em direção ao mar. Pensar isso me faz recuar ainda mais. Carter se apressa e se põe ao meu lado para me apoiar. Venha sentar por alguns minutos. Estou bem, insisto, de verdade. Você não parece nada bem. Em vez de me levar de volta para a mansão, Carter me faz descer os degraus e atravessar o gramado até o chalé de pedra, por cuja porta aberta, um jorro de luz dourada se esparrama pela grama. Você mora aqui? Pergunta. Moro. Não é grande coisa, mas é meu. Por que você não fica na casa principal? Porque eu sou o caseiro, e esta é a casa do caseiro, responde Carter. Além disso, é melhor do que aquela mansão velha e torta. Aqui é mais aconchegante. Assim que Carter me leva para dentro, entendo o que ele quer dizer. Embora não seja grande, o chalé tem um charme inegável. É um único cômodo dividido em 2 áreas, cozinha e quarto, com um banheirinho separado no canto, com um toque rústico. Vigas expostas percorrem o teto e janelas com painéis em losango estão voltadas para o oceano. Há almofadas jogadas no sofá e uma cama arrumada com belos lençóis que adicionam pinceladas de cor ao ambiente, enquanto aquarelas de aves marinhas nativas feitas pelo naturalista Audubon dão vida às paredes. Carter me senta a uma mesa de jantar de madeira que pode acomodar 2 pessoas. Minha cadeira
fica de frente para a bancada da cozinha, em cima da qual uma TV quadrada em preto e branco transmite a primeira partida das finais do Campeonato Nacional de Beisebol. Baltimore Orioles contra Philadelphia Phillies. Carter abaixa o volume antes de abrir um armário. Deixe ligada só como ruído de fundo, explica ele. Só vou me importar com as finais do beisebol quando os Red Sox estiverem nela, o que nunca vai acontecer. Ele tira um par de copos de uísque do armário, nos quais derrama 2 dedos da bebida. Coloca um deles diante de mim na mesa e segura o outro enquanto se encosta na bancada. Beba tudo, diz ele. Isso vai acalmar você. Acho que a Sra. Baker não aprovaria. A Sra. Baker provavelmente já deve ter virado 3 taças de champanhe e agora está no meio da taça número 4. Encaro meu copo, surpresa. Eu jamais teria imaginado que a Sra. Baker tem problemas com bebida. Ela parece tão séria. Isso me faz pensar se ela já bebia antes de vir para Hope's End ou se foi o lugar que aos poucos a levou a beber. Eu não sabia. Claro que não. Você acabou de chegar. Mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir todos os nossos segredos. Beberico um pouco de uísque. Carter está certo. O calor da bebida me acalma no mesmo instante. Mais alguma coisa que eu deva saber sobre a Sra. Baker? Carter se afasta da bancada, se aproxima da mesa, vira a outra cadeira e se senta com as pernas abertas e os braços cruzados por cima do encosto. Ali dentro, sob a luz, repara em detalhes dele que não tinha percebido antes. Como na pequena fenda em seu queixo, quase invisível sob a barba, ou em seu cheiro de banho recém-tomado. Sua pele exala os aromas de sabonete e shampoo. Que tipo de coisa? Pergunta Carter. O primeiro nome dela, para começar. Sei lá, não faço ideia. Qual é o seu palpite? Mortícia, respondo. Ou Cruella. Surpreendido no meio de um gole, Carter solta uma risada que parece um ronco. Talvez o Archie saiba, já que está aqui há tanto tempo quanto ela. Você acha que eles são um casal? Especulo. Duvido. Até onde sei, eles mal se falam. Então por que você acha que eles continuaram aqui por tanto tempo? Archie me contou que está aqui há quase 60 anos, e a Sra. Baker foi embora, mas acabou voltando. Eles com certeza poderiam ter conseguido emprego em qualquer lugar. Acho que a situação é mais complicada que isso, argumenta Carter. Eles conheciam a Lenora antes dos assassinatos. E a verdade é que ela ficaria perdida sem eles. Acho que os dois sabem disso, o que talvez explique por que estão aqui há tanto tempo. E há quanto tempo você está aqui? Agora você está interessada nos meus segredos. Diz Carter com um sorriso que poderia ser um flerte, mas está mais para um gesto educado. Ninguém flerta comigo há muito tempo. Kenny nunca flertou. Ele pulou essa fase e foi direto ao ponto. Infelizmente funcionou. Você disse que mais cedo ou mais tarde eu ia descobrir, digo, arriscando um flerte dos mais fracos. Eu culpo o whisky pela tentativa. Você bem que poderia me contar agora. Meu segredo? É que não sou caseiro. Pelo menos não era até aceitar esse emprego. O que você fazia antes? Eu era barman. Carter levanta o copo e toma um gole. Parece que foi há muito tempo, mas faz apenas 1 ano. Um dos meus clientes no bar era o antigo caseiro daqui. Quando ele se aposentou, sugeriu que eu o substituísse e me indicou para o trabalho. Parece que foi uma mudança e tanto, de barman a caseiro. Foi. Meu palpite é que ele achou que eu era um cara de confiança. Não aceitariam qualquer um aqui em Hope's End. A Sra. Baker concordou e aqui estou eu. Ouço um rugido abafado vindo da TV. Na tela minúscula, um jogador do Phillies percorre pelas bases depois de acertar um home run. Carter estende o braço e desliga o aparelho. E você realmente gosta daqui? Quero saber. Ele abre bem os braços. Tenho minha própria casa, com vista para o mar. Não é todo mundo que pode dizer isso. Claro, é trabalho demais para uma pessoa só, mas, pensando bem, Hope's End não recebe muitas visitas, então não há necessidade de impressionar ninguém. Como não gostar daqui? Bom, 3 pessoas foram assassinadas aqui, afinal. E o carpete ainda tem manchas de sangue. Vejo que você fez o tour dos assassinatos. A Jessie me mostrou a casa ontem. Confirmo com um aceno. Por favor, não me diga que você está pensando em fugir como a Mary. Vocês eram próximos? O suficiente para pensar que você era ela, responde Carter. Dou uma olhada no meu uniforme, que já foi usado por Mary. Como ele serviu bem em mim, significa que temos tamanho e altura similares. Faz sentido que, no escuro, Carter tenha nos confundido.
Deve ter sido estranho achar que ela havia voltado assim tão de repente. Não tão estranho quanto a forma como ela foi embora. Sem avisar ou deixar um recado. Um belo dia, a Mary simplesmente desapareceu. Foi uma surpresa. Achei que ela estava feliz aqui. A Jess também disse que ficou surpresa. Ela e Mary eram muito próximas. Eu fico mais na minha. Não me entenda mal, Mary e eu éramos amigos, mas a verdade é que a gente não se via com muita frequência. Eu moro aqui. Ela ficava lá na mansão e passava a maior parte do tempo com a Lenora. Então não éramos tão próximos assim. Costumávamos bater papo no terraço à noite. Toda vez que eu via o uniforme dela, saía para dar um oi. Você acha que a Lenora teve algo a ver com o motivo de ela ter ido embora? Pergunto. Acha que a Mary pode ter ficado com medo dela de alguma forma? Desse jeito, parece até que você acha que a Lenora é culpada, diz Carter. Olho para minha bebida e contemplo o meu reflexo oscilante. O que é bem apropriado, pois sinto meu corpo oscilar. Minha opinião sobre Lenora mudou tanto nos últimos 2 dias que já não sei mais o que penso. Desse jeito, parece até que você acha que a Lenora não é culpada. Então, quem você acha que cometeu os crimes? Winston Hope ou o pintor? Nenhum dos dois, diz Carter. Acho que foi Ricardo Mayhill. Eu olho para cima, confusa. Quem? O caseiro da época. Ele e a esposa moravam nessa casa na época dos assassinatos. Ela não estava aqui. Trabalhava como assistente de cozinha e recebeu folga naquela noite com o restante do pessoal. Ela foi à cidade para ver um filme no cinema. Só que Ricardo ficou em casa. A polícia sabia disso? Sabia. Em 1929, havia fortes suspeitas de que nem todos os empregados tinham saído naquela noite. E como você sabe disso? Por causa do caseiro que trabalhava aqui antes. Eu servia as bebidas e ele me contava histórias sobre esse lugar. Outra razão pela qual aceitei o emprego. Depois de ouvir tanta coisa sobre Hope's End, quis ter a experiência em primeira mão. Então, esse caseiro... Ricardo, interrompe Carter. Assinto. Certo, Ricardo. Ele ficou na casa e fez... O quê? Ninguém sabe. A polícia não me interrogou depois dos assassinatos? Não conseguiram. Ricardo Mayhill sumiu. Depois daquela noite, ele nunca mais foi visto. Carter me olha, aguardando minha reação. Só consigo ficar boquiaberta. E a esposa dele, Bernice. O nome não me é estranho. Lenora a mencionou de passagem. Bernice era a ajudante de cozinha que naquela noite lhe desejou um parabéns desanimado. Ela também nunca mais viu o marido? Não. E ela não tinha ideia de para onde ele foi ou o que aconteceu com ele? Não, diz Carter. Mas ela ainda está por aí. Muita gente diz que ela nunca foi embora da cidade porque está esperando o marido voltar. É mais provável que a coitada não tenha para onde ir. Então você acha que esse Ricardo Mayhill assassinou a família Hope e depois fugiu? Esse é meu palpite. Além da teoria de que Lenora é assassina, essa é a única coisa que faz sentido. Mas por que o caseiro iria querer matar a família Hope? Sei lá, por que a Lenora mataria? Um argumento justo, que ainda estou tentando entender. Mas Carter não passou o dia inteiro ajudando Lenora a datilografar. Ele não leu sobre a camisola ensanguentada, ou sobre Lenora jogando uma faca no mar, ou saindo do terraço para pegar uma corda que talvez tenha sido usada para enforcar a irmã. E, embora eu queira contar a ele tudo isso, não o faço. Parece errado mencionar qualquer coisa enquanto eu não souber a história completa. Só depois disso é que revelarei quaisquer detalhes. Acho que, no fundo, é isso que Lenora deseja. Que eu seja a voz que ela não tem, mesmo que o que eu tenha a dizer seja sua confissão. Se você estiver certo, e isso é um baita se, ainda assim não faz sentido. Por que Lenora não disse nada? Se o Ricardo matou os pais e a irmã dela, por que ela não contou para a polícia? Ou para mim. Até agora, ela não datilografou o nome Ricardo Mayhill nenhuma vez. Se Lenora acha que foi ele, porque essa não foi a primeira coisa que escreveu. Mas a história começa, usando as palavras de Lenora, no momento em que tudo acabou. Talvez ela não soubesse, sugere Carter, mas Lenora sabia que os pais estavam mortos. Ela me contou isso. Estavam mortos e a camisola estava ensanguentada. Depois ela jogou a faca por cima da balaustrada do terraço, mesmo sabendo que era uma evidência de 2 crimes brutais. Por que faria isso se não foi ela quem a usou? Termino minha bebida, meus pensamentos chacoalhando como os cubos de gelo no meu copo agora vazio. Em meio a esse caos mental, elaboro uma nova teoria que não posso compartilhar com Carter. Ainda não. Preciso ir, digo, levantando-me de repente. Obrigada pela bebida. Atônito, Carter me observa enquanto lanço um rápido aceno de despedida. Saio do chalé e atravesso o gramado úmido. No terraço,
Tomo cuidado para não pisar em telhas e passo longe da balaustrada. Somente quando estou sob a janela do quarto de Lenora é que arrisco olhar rapidamente para cima. Embora as luzes ainda estejam apagadas e nada apareça na janela, não consigo parar de pensar em Lenora ali deitada, desperta e repetindo para si mesma uma única frase da cantiga que conheço desde o ensino fundamental. Lenora sempre diz, não fui eu. Talvez essa parte da cantiga seja verdade, mas desconfio que há mais nessa história que Lenora está contando, tanto naquela época como agora. Entro na casa e subo rapidamente pela escada de serviço. No segundo andar, sinto a inclinação da mansão acentuada pelo uísque. Tenho a sensação de que tomei vários copos e não um, o que o explica porque entro cambaleando no quarto de Lenora. Acendo o abajur da cabeceira e Lenora acorda sobressaltada. Ou talvez ela esteja apenas fingindo. Desconfio que ela já estava acordada e sabia que eu viria. Antes de ver que era eu entrando no quarto, sua mão esquerda não fez nenhum movimento para pressionar o botão de chamada. Além disso, há uma centelha de curiosidade em seu olhar. Sua expressão é de surpresa, mas seus olhos se estreitam e brilham de satisfação. Quero que você me conte sobre Ricardo Mayhill, digo. Passei 10 minutos chorando no salão de baile antes de percorrer a casa à procura de Archie. Ele saberia o que dizer para me fazer sentir melhor. Sempre sabia. Mas Archie andava meio afastado. Só o vi de relance no dia, quando passei pela cozinha antes do jantar, e mesmo assim, não tentei falar com ele. Minha irmã e eu fomos proibidas de socializar com os funcionários, e eles com a gente. Mas isso não impediu que eu e Archie nos tornássemos melhores amigos. Como não consegui encontrá-lo, fui para o terraço. Embora fosse tecnicamente primavera, o inverno permanecia firme e forte, o que dava ao gélido ar noturno um caráter revigorante. Mas não me importei com o frio. Fiquei feliz por não estar dentro daquela casa tão horrível. Sentei na balaustrada, outra coisa que me mandavam não fazer, mas que eu fazia mesmo assim, ainda mais porque o parapeito era tão baixo. Se meu pai não quisesse que eu subisse nele, deveria tê-lo construído mais alto. Sentada ali, tentando me equilibrar, fitei a água abaixo de mim. O luar cintilava nas ondas do oceano, e as cristas brancas reluziam na noite. Era tão lindo que, por um momento, pensei em me jogar, para me juntar a elas. Parecia uma alternativa melhor do que continuar vivendo em Hope's End. Eu era jovem e ansiava por tudo. Desejava amor, desejava aventura, desejava a vida. No entanto, eu não teria nada disso aqui. Um lugar onde minha mãe se dopava de remédios, meu pai atraía abertamente com as empregadas e minha irmã fingia que não havia nada de errado. Era assim que eu passaria o resto da minha vida? Se era essa a minha realidade, eu preferia acabar com tudo ali mesmo. E não seria um final apropriado? Fazer do dia do meu nascimento também o dia da minha morte? Antes que eu pudesse pensar mais a fundo sobre isso, eu vi uma voz atrás de mim. Cuidado, se você cair, este lugar não terá nada de valioso para se olhar. Quase perdi o equilíbrio quando me virei. Por um momento, oscilei na balaustrada, subitamente com medo de despencar. Um segundo antes pensava em acabar com tudo. Agora, eu só queria viver. Pelo menos para punir o desconhecido por bisbilhotar. Depois de me endireitar, saltei da balaustrada. A origem da voz saía devagar das sombras ao longo da lateral da mansão. Eu sabia quem ele era, porque eu ouvi Bernice mencioná-lo na cozinha e as empregadas falando sobre o quanto ele era bonito. E ele era mesmo. Vestindo apenas a calça de trabalho e uma camiseta de algodão, ele tinha uma aparência grosseira. Era forte e um tanto bruto, animalesco. Não penteava o cabelo para trás como a maioria dos homens fazia na época. Havia deixado os fios crescerem rebeldes e desgovernados. Ele afastou uma mecha dos olhos e me olhou de uma forma que só pode ser descrita como voraz. Então sorriu, como se soubesse todos os pensamentos perversos que eu tivera naquele dia. Você não ia realmente pular, certo? Perguntou ele. Eu não queria olhar em sua direção, pois sabia que isso o faria pensar que eu o considerava digno de ser observado, o que sem dúvida era. Mas seu comentário me forçou a encará-lo. Embora fosse a mais pura verdade, também soava como uma inconveniência. Eu não preciso me explicar, ainda mais para alguém como você. Você está certa, disse ele. Não precisa. Mas estou curioso para saber por que alguém como você se arriscaria se empoleirando numa balaustrada.
Eu me voltei para o oceano, me recusando a continuar olhando para ele. Você não sabe nada sobre a minha vida. Sou todo ouvidos. Ele se aproximou e se colocou ao meu lado junto à balaustrada, concentrando sua atenção apenas em mim, como se mal pudesse esperar para saber o que eu tinha a dizer. Me conte o que está errado. Tudo. Ele soltou um assobio baixo. E isso parece muito sério. Meus problemas são divertidos para você? Perguntei. De jeito nenhum, senhorita Hope. Mas com certeza nem tudo é tão terrível assim. Essa casa retruquei. É completamente horrível. Ele se virou para a mansão reluzente atrás de nós, pois para mim parece um lugar bem agradável. Não é, acredite, respondi. Sinceramente, eu mataria para ir embora deste lugar. Ele se aproximou tanto que ficamos a poucos centímetros de distância. Estava tão perto que senti o calor emanando de sua pele, o que, por sua vez, me deu arrepios deliciosos. Não fomos devidamente apresentados, disse ele estendendo a mão. Eu sou o Rick. O massacre da família Hope. Capítulo 15. Rick. Lenora datilografa o nome com tanta força que a página parece marcada com um ferrete. Então me encara com uma expressão desafiadora e irritada. Seus olhos, estreitados como os de um vilão de desenho animado, parecem perguntar se estou satisfeita. Não estou. Apesar do capítulo que ela acabou de escrever e das perguntas às quais ela respondeu com batidinhas antes de recomeçar a datilografar. A primeira que fiz imediatamente depois que irrompi em seu quarto foi: Você o conheceu, Lenora? Ela respondeu com tapinhas afirmativos na coxa. Você sabe o que aconteceu com ele? Um único toque. Não. Foi o Ricardo? Carter estava certo. Se Lenora não era culpada, essa era a única explicação possível. Ricardo estava na casa naquela noite. Desapareceu em seguida, provavelmente depois de matar Winston e Evangeline Hope. E acho que Lenora sabia, ou suspeitava disso. Lenora desviou os olhos e fitou a máquina de escrever do outro lado do quarto. Eu já conhecia aquele olhar bem. Então fui até a escrivaninha, coloquei uma nova folha no cilindro e carreguei a máquina até a cama. Ela começou a datilografar. O som das teclas tão alto que ecoa no silêncio noturno do cômodo. Eu não posso te contar ainda. Por quê? Porque eu preciso fazer isso na ordem. Repeti a pergunta. Por quê? Ela assentiu, sinalizando para que eu movimentasse a alavanca de entrelinha e retorno. Para você entender o que aconteceu. Outro meneio da cabeça. E como? Um terceiro meneio. E por quê? Ou você poderia simplesmente escrever agora quem é o culpado, disse, esperançosa, e me ajudar a entender mais tarde. Um indício de sorriso apareceu nos lábios de Lenora. Ela parece estar gostando disso, de revelar sua história bem aos poucos, de um jeito tentador, de me instigar e me manter envolvida. Ela colocou a mão espalmada sobre as teclas, geralmente um sinal de que o capítulo havia chegado ao fim. Neste caso, significava que ela queria uma folha nova. Fiz o que ela pediu. Busquei algumas na escrivaninha e inseri uma no cilindro da máquina de escrever. Ela estava prestes a escrever um novo capítulo. Lenora e eu passamos as 2 horas seguintes datilografando. Com o passar do tempo, a meia-noite chegou e se foi, o clima no quarto mudou sutilmente. Foi ficando mais frio. Mas não de uma vez. Devagar. O frio foi se insinuando da mesma forma que o inverno chega após um outono glorioso. Quando Lenora passou para a 3ª página, eu estava congelando. Mas o pior foi a sensação de que não estávamos sozinhas. Embora não houvesse mais ninguém no quarto, meu olhar indo da porta fechada para os cantos escuros que a luz do abajur de cabeceira não alcançava, checando a todo momento se estávamos realmente a sós. Não havia mais ninguém lá, só nós duas. Mesmo assim, não conseguia afastar a sensação de que havia alguém por perto, nos observando. Mesmo enquanto lia sobre o encontro de Lenora com um desconhecido bonitão no terraço, meus pensamentos se voltaram para o que Jessie me disse durante o tour dos assassinatos. Que Mary afirmou ter visto o fantasma de Virginia Hope perambulando pelo 2º andar. Que ela estava com medo deste lugar. E que foi por isso que ela fugiu. Hope's End não é uma casa normal. Há algo sombrio aqui. Eu consigo sentir. E Mary também sentia.
Mesmo que Jessie tenha dito isso só para me preparar para sua pegadinha no salão de baile, não consegui deixar de me perguntar se há alguma verdade por trás disso. A maioria das mentiras contém um fundo de verdade. Porque eu também senti essa coisa sombria, e não gostei nem um pouco. Lenora dá um tapa na minha mão. Paro de devagar e a vejo indicando a tecla Shift. Eu aperto a tecla e pergunto: "Você está sentindo como se tivesse mais alguém aqui?" Ela respondeu que não, com uma batidinha, e voltou a datilografar, enquanto eu continuava sentindo olhos invisíveis nos observando. O arrepio foi ficando cada vez mais forte, até que ela finalmente escreveu a derradeira palavra: Rick. O quarto esquenta assim que esse nome aparece no papel. O calafrio que eu sentia desaparece de repente, assim como a sensação de que há alguém à espreita. Agora, a única pessoa que me observa é Lenora, perguntando com o olhar se o que acabou de datilografar é suficiente. Por enquanto, sim, digo, enquanto devolvo a máquina de escrever à escrivaninha. A página, encaixada no cilindro, balançando a cada passo meu. Ainda não sei metade do que aconteceu antes, durante ou depois do assassinato de sua família, mas ela não precisa revelar tudo hoje. O que Lenora escreveu foi estarrecedor o bastante para deduzir vários fatos importantes. Por exemplo, acho que sei por que Lenora se livrou da arma do crime. É a mesma razão pela qual ela não contou quase nada à polícia sobre aquela noite. Ela estava tentando proteger alguém. Também acho que sei o motivo que a levou a fazer isso. 8 meses antes dos assassinatos, Lenora se apaixonou por Ricardo Mayhill.